Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Heitor da Silva tem 43 anos, é natural de Bandeira do Sul, casado e atua também como empresário. Marcelo Heitor também foi vereador por 2 mandatos consecutivos aqui na Câmara de Poços de Caldas. Atuou como presidente da Câmara e foi corregedor da Casa também e presidente da Comissão de Administração Pública. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Daniel. Prazer poder estar aqui na Onda Poços. Aline, a todos que estão nos ouvindo. Bom, primeiro eu quero, além de agradecer, a oportunidade da gente poder hoje conversar um pouquinho, falar das nossas propostas, também pedir desculpa a todos, porque hoje nós estamos divididos, né, Daniel? Metade da população hoje é candidata a vereadora, a outra metade está gripada, e eu estou naquela parte que eu estou gripado. Então eu estou com a voz um pouquinho ruim, então pedir desculpa aí a todos os que estarão nos ouvindo aí, mas certamente nós teremos aqui um bom momento para poder esclarecer, inclusive, as nossas propostas. Então, fica aqui à disposição e agradeço mais uma vez. Joia, vamos começar então, candidato. Nós temos aqui um baúzinho que o senhor pode retirar e sortear um tema que eu e a Aline vamos fazer a pergunta para o senhor. Lembrando que você que está sintonizando na Onda Poços, essa é a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Então, até o início da próxima semana, a gente vai estar recebendo aqui os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. O primeiro tema já foi sorteado? Já foi turismo. Candidato, como que o senhor pretende expandir e diversificar a programação de eventos gratuitos, carnaval, festival de inverno, festividades natalinas, para atrair um público ainda maior e estimular essa parte do turismo ao longo do ano na cidade? Primeiro dizer que o turismo na nossa cidade é uma grande indústria que não polui. Nós temos no nosso DNA o turismo, nós crescemos, nós nascemos no berço das águas, então nós precisamos cada vez mais incentivar o turismo. E nesse tema, inclusive, posso dizer que tenho a grata satisfação de, no primeiro mandato, como vereador, ter sido um dos vereadores que lutou muito para que o poder público, a prefeitura, pudesse abrir a possibilidade de uma parceria público-privado, algo que hoje tem sido muito positivo aqui na nossa cidade. Haja visto que nossos pontos hoje têm sido muito mais bem frequentados no sentido da quantidade de pessoas, Nós temos visto muitos turistas novos aqui na nossa cidade e eu quero incentivar mais ainda, Precisamos, além de termos bons pontos turísticos, mas precisamos também hoje ter um centro de eventos para que a gente possa trazer grandes eventos nacionais aqui para nossa cidade, fomentando a rede hoteleira, fomentando os bares, restaurantes. Nós temos um potencial muito grande também para o turismo de eventos, Tivemos aí recentemente o Classic Car, como um exemplo que hoje está no nosso calendário oficial do nosso município, ou seja, o turismo da nossa cidade será muito bem tratado, cuidado por nós, a nossa administração futura certamente terá uma grande atenção para o turismo, Nós acreditamos que através dessa fomentação nós estaremos fomentando a economia do nosso município, e, sem dúvida nenhuma, levando o nome de Poços de Caldas para lugares mais altos, a nível nacional, por que não a nível internacional. Então, somos uma cidade turística e vamos tratar o turismo com bastante carinho. Candidato, a gente ainda tem tempo, aproveitando que o senhor citou aí, a sua luta, pela parceria público-privada, queria saber quais são as suas propostas para garantir que a empresa concessionária dos pontos turísticos mantenha os padrões de qualidade e acessibilidade e como o município pretende supervisionar e colaborar com a empresa responsável para garantir que as necessidades, tanto dos visitantes quanto da comunidade, sejam atendidas. O município, o poder público, a prefeitura, ela é responsável por esse contrato. Então houve essa parceria público-privado, mas a prefeitura ela tem como a obrigação de manter esse contrato em dia. Que nós temos visto e precisamos avançar, que nesses locais tenhamos aí uma maior acessibilidade, como você colocou. Então é importante que o turista ele venha para nossa cidade e tenha essa acessibilidade garantida, mas certamente, a prefeitura municipal, eu como prefeito, estaremos atentos aí ao contrato que foi regido para que a empresa concessionária ela também mantenha suas obrigações com o nosso município. Isso, o candidato usou o tempo previsto para cada tema, que são 3 minutos de resposta. Candidato, o senhor pode sortear outro tema para a gente poder dar continuidade à entrevista. Vamos lá, a Amanda vai sortear ali para ver. Estamos entrevistando hoje o candidato Marcelo Heitor. Estímulo à geração de emprego. Vamos lá, candidato. A geração de emprego é um tema
muito importante para a cidade, as suas estratégias, como que o senhor pretende abordar e planejar o problema do desemprego entre os jovens e os grupos mais vulneráveis da população Poços Caldense? Quando nós falamos de emprego, né, eu falo que nós temos aí o maior projeto social, que é a geração de emprego através da dignidade. O emprego, ele traz não só a renda, mas traz a dignidade à pessoa. E o que infelizmente nós temos percebido, que Poços de Caldas tem atraído empresas, mas por outro lado também temos perdido empresas, né? Recentemente nós perdemos aqui a LG, uma empresa que certamente trazeria, né, novas empresas. Então a LG, infelizmente, o município não conseguiu manter ela aqui no nosso município. E por outro lado, nós temos indústrias, nós temos empresas buscando essa mão de obra, mas nós não temos visto essa conexão entre a mão de obra e as empresas. Então o que nós temos colocado, inclusive está no nosso plano de governo, eu pretendo criar um banco de currículos, né, do nosso município, de modo que as pessoas que hoje desejam ingressar no mercado de trabalho, desde o jovem, muitas vezes o idoso também, que ali por volta de seus 45, 50, 60 anos perde o emprego e depois tem muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então, esse banco de currículos, ele é muito importante. O poder público tem condição de fazer isso. Porém, não é só no banco de currículos. Nós precisamos ter também uma capacitação, né, para que essas pessoas, ao serem chamadas, terem condição de ocupar esse local de trabalho. Então, nós temos um projeto, nós temos um plano para que possamos, junto com a Sistema S, SESC, Senai, possa nos ajudar capacitando essas mãos de obras, trazendo a qualificação de modo que, quando for chamado, elas tenham a condição de ingressar no mercado de trabalho. E é importante que o nosso município tenha também condição de trazer empresas, novas empresas, né, empresas de tecnologia. Nós precisamos trazer, além, como acabei de falar, do turismo, né, nós temos a condição de ampliar o leque de opções aqui para o nosso município. Um deles, aproveitando as nossas faculdades, aproveitando o Instituto Federal, aproveitando as nossas universidades, para que a gente possa fomentar também o mercado de trabalho na tecnologia, né? Nós temos aqui exemplos, bons exemplos, como Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade que se desenvolveu com o mercado, né, tecnológico, né? Então, Poços de Caldas tem essa condição e vamos também trabalhar nessa direção para que a gente consiga ter uma Poços de Caldas pujante com o mercado de trabalho. E, infelizmente, segundo, inclusive, dados oficiais do CAGED, mostrou que no último mês, Poços de Caldas fechou o mês com 68 vagas negativas. Ou seja, então fica a pergunta, temos a empresa, mas onde estão esses empregos? Isso mesmo. Bom, o candidato usou mais uma vez o tempo corretamente, pode sortear outro tema para a gente prosseguir a nossa entrevista, mas agora temos um break comercial. Estamos de volta com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. E hoje falando com o candidato Marcelo Heitor, Daniel. Bom, voltamos à entrevista. Vou passar a bola agora para a Aline para começar a próxima rodada de perguntas. Vamos lá, Aline? Isso, o tema sorteado pelo candidato Marcelo Heitor foi educação infantil, creches, né? Marcelo, como você pretende abordar a crescente demanda por vagas em creches e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação infantil de qualidade? Bom, Aline, para você que está no carro, está me ouvindo, a mãe, de repente está saindo da escola ou está saindo do trabalho, sabe a dificuldade, a importância que é você ter a tranquilidade de poder ter o seu filho numa escola, ter numa creche, e a angústia que é também quando você, de repente, precisa voltar ao mercado de trabalho, precisa voltar para o seu trabalho, que muitas vezes está aguardando, e ela não consegue essa vaga. Hoje nós temos no nosso município cerca de 1.300 crianças que estão aguardando por essa vaga, e nós entendemos como uma necessidade, uma prioridade muito, muito urgente, podemos dizer assim, para poder sanar essa questão. Hoje, a garantia, existe uma lei federal que garante, é um direito da criança, ela ter essa vaga em uma creche, e nós vamos trabalhar para isso. E como resolver isso? É óbvio que, ao longo dos anos, novas creches deveriam estar sendo construídas em todas as nossas regiões. Região leste, oeste, região sul, inclusive também áreas que nós temos aí demandas próximo à zona rural. E, claro, iremos trabalhar, vamos buscar recursos para a construção dessas novas creches,
Mas até isso acontecer, Daniel, nós precisamos ter um plano de ação que seja, que consiga contemplar o mais rápido possível essa demanda. E nós pensamos e vamos trabalhar em propostas de parcerias com creches particulares. Nós temos leis que garante isso. Nós temos hoje no nosso município algumas creches que já fazem esse atendimento, mas precisamos ampliar, né? Nós precisamos ampliar, e eu acredito que essa parceria público com o privado, ela traz um benefício para todos. Primeiro, para a mãe, para a família que precisa dessa vaga. Segundo, inclusive para uma rede particular que muitas vezes tem tido dificuldade. Então, o poder público ele tem essa condição, nós conseguiríamos atender essa demanda e acredito que esse será um caminho que vamos adotar. O poder público ele subsidia o ingresso dessas crianças nas escolas particulares, né? Isso, Daniel, isso é possível, né? Independente, estando em uma creche pública ou privado, o poder público já tem essa obrigação de garantir esse recurso, né? Então, se nós temos essa demanda e nós temos condição, nós temos lei que nos dá essa condição, por que não buscar de imediato essa parceria para poder ampliar e sanar essa grande dificuldade que hoje tem sido aí uma dor muito forte aí em muitas famílias? Eu conheço algumas pessoas, eu inclusive fiquei 1 ano sem vaga para o meu filho, né? E várias mães isso acontece, várias famílias acontece isso. E além dessas vagas, qual que é a proposta do senhor para melhorar a formação e o suporte desses auxiliares da educação infantil, especialmente aqueles envolvidos com a educação inclusiva, né? Crianças especiais. Sim, precisamos dar um suporte a esses profissionais, precisamos ampliar também através de concurso público. Nós temos aí relatos de muitas dessas profissionais que têm se sentido sobrecarregados, inclusive em salas de aula. Então nós precisamos aí ter um atendimento especial para essa demanda. Vamos agora para a próxima rodada de perguntas. O candidato pode sortear o próximo tema. Para você que está sintonizado não da Poços, a gente está recebendo no estúdio o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Marcelo Heitor, pela coligação Poços para Nossa Gente. Agora o tema sorteado pelo candidato foi segurança pública. Candidato, dada a limitação no efetivo de militares e guardas civis municipais, quais são suas propostas para melhorar a segurança pública no município, garantir uma presença policial mais eficaz, principalmente nas áreas mais vulneráveis de Poços de Caldas? Bom, hoje eu posso dizer que tem sido uma das minhas principais bandeiras com relação à segurança pública. Infelizmente, Poços de Caldas hoje vive essa sensação de insegurança muito grande e isso tem aumentado a cada dia. Isso não é apenas uma sensação, nós temos fato, locais que têm sido arrombados, nós temos visto que não só na área central, aí nos bairros, residência, abordagem muitas vezes por pessoas que nós não temos um cadastro, se essa pessoa ela está muitas vezes saindo de um presídio, enfim, né? Fato é que nós temos hoje um problema que é a questão da segurança e como nós podemos agir. Primeiro, nós precisamos dar um incentivo, um apoio à Guarda Municipal. Claro que o município ele tem condição de pleitear junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, um maior efetivo, mas aonde nós temos condição de atuar? Na Guarda Municipal. Infelizmente, hoje nós temos cerca de 75 guardas municipais, sendo que a orientação que nós tenhamos pelo menos um guarda municipal para cada 1.000 habitantes, ou seja, nós estamos aí com um déficit muito menor da metade. Isso nós não podemos aceitar. Por outro lado, precisamos dar condição para a Guarda Municipal. E como nós vamos dar condição? Preparando, precisamos armar a Guarda Municipal. Infelizmente, a Guarda Municipal de Poços de Caldas é uma das poucas, aqui podemos dizer, do estado de Minas Gerais, que ela é desarmada. Isso é um absurdo, né? Então, ou seja, se nós temos muitas vezes o criminoso armado, como que nós vamos ter uma Guarda Municipal desarmada? Então, nós precisamos combater com bastante firmeza, não só pela Guarda Municipal, mas também através de câmeras de segurança. Precisamos aumentar o efetivo de modo que a presença através da guarda, com patrulhamento ostensivo, a criminalidade ela diminui. Precisamos dar o recado. Então, eu quero ser um prefeito e dar um recado, né, para que o criminoso em Poços de Caldas ele não tenha vida fácil, né? Então, nós precisamos dar esse recado para trabalhar em segurança da nossa gente, da nossa população, das nossas famílias, para que as pessoas possam utilizar os espaços públicos com segurança, levar o seu filho na escola e ter a tranquilidade, muitas vezes, de saber que vai ter um patrulhamento numa porta de uma escola, enfim. Vamos trabalhar com bastante firmeza para que a gente consiga ter uma melhor segurança aqui no nosso município.
E quais são as iniciativas, candidato, para fomentar a colaboração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal e a comunidade a fim de melhorar a prevenção ao crime e fortalecer a confiança pública nas forças de segurança aqui no nosso município? Bom, nós temos condição de fazer uma integração dessas forças de segurança, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Aliás, nós já tivemos muitos modelos no passado e precisamos valorizar, né? Eu sou um político que valoriza as forças de segurança. Nós não podemos ter uma Guarda Municipal que elas não querem estar aqui nas ruas do nosso município fazendo multa. Elas não se sentem bem dessa forma. Então nós precisamos valorizar e integrar as forças de segurança. Ok, vamos para o próximo tema. O senhor usou o tempo corretamente. Pode sortear, candidato. Estamos recebendo aqui hoje o candidato Marcelo Heitor, do PL, Coligação Poços para a Nossa Gente, para esclarecer para a população de Caldas as suas propostas para o município. Agora o tema foi futuro do monotrilho. Marcelo, qual é a sua visão para o futuro do monotrilho na nossa cidade? Com base nos desafios enfrentados pelo monotrilho no passado, como você pretende lidar com a estrutura atual? Você considera a revitalização e o reaproveitamento uma opção viável ou acredita que a demolição é o caminho mais adequado? Bom, Aline, eu quero ser o prefeito, né, que dê uma solução final para essa questão. Na verdade, eu cresci ouvindo a história do monotrilho, né? Então, é prefeito que entra, prefeito que sai, e sempre me parece, Daniel, que essa solução nunca chega, né? Nós tivemos, Amanda, um pedido de uma avaliação da estrutura desse monotrilho aqui no nosso município. Ela foi prorrogada por algumas vezes, onde ela vai ter um laudo se as condições hoje ela é viável no termo de segurança ou não. É uma empresa particular uma de fora empresa do Brasil, particular, né? Daniel. Mas eu tenho a minha impressão que, infelizmente, aquela estrutura que nós temos hoje, ela não comporta um transporte de massa através do monotrilho. Essa é a minha opinião. Estou aguardando esse laudo que foi contratado, ou seja, nós temos dinheiro, recurso público, então nós precisamos aguardar a resposta final. Mas eu acredito que não é possível uma retomada do monotrilho a nível de transporte de massa, né? Talvez, em algum modelo, de um modo de turismo, talvez, né? Mas não acredito que nós temos essa condição. Havendo uma resposta negativa da estrutura, né? Não vejo nenhum problema também, por que não, numa demolição. Agora, se nós conseguimos encontrar alguma medida que seja, digamos, não paliativo, que dê uma destinação talvez turística para esse modelo, sem que talvez tenha que demolir, vamos buscar essa opção. Mas, sinceramente, hoje, na minha avaliação, nós não temos condição mais de voltar ali com o sistema de transporte em massa, que seria, me parece, o objetivo da administração atual, para que coloque novamente o monotrilho em funcionamento. Ok, candidato, o senhor ainda tem um minuto sobre esse assunto. As condições do monotrilho já são algumas décadas, né, que ele está abandonado desse jeito. E para a cidade é um elefante branco. Exatamente. Né, que é um custo para a população. O senhor acha que se o laudo, né, uma especulação, o laudo der positivo para a estrutura, dá ok, dá para reformar, você acha que seria oneroso para o município ou o senhor pensa talvez numa parceria também público-privada? Sim. Olha, Daniel, se for um laudo positivo, né, vamos buscar alguma alternativa, mas de modo que a população não venha mais uma vez pagar por isso, né? Eu acredito que nós não podemos, hoje o município inclusive passa por uma situação financeira que nos preocupa, me preocupa, né? Então por que não, havendo uma possibilidade de buscar uma parceria público-privado, talvez pensando no modelo para o turismo, de alguma forma para o turismo, tem algumas coisas que a gente pleiteia, pensa, mas nós estamos aguardando, vamos esperar esse laudo para que a gente possa tomar essa decisão. Fato é que nos próximos anos, nos próximos 4 anos, ou seja, na próxima administração, esse problema tem que ser resolvido. Ok, candidato, usou o tempo corretamente, pode sortear um outro tema para a gente poder dar sequência à entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio da Onda Poços o candidato a prefeito de Poços de Caldas, o Marcelo Heitor, pela coligação Poços para a Nossa Gente. O tema sorteado agora foi o problema das calçadas em Poços de Caldas. As calçadas em Poços de Caldas são um problema também referente até à mobilidade urbana, pessoas cadeirantes, idosos, crianças, né? O que o senhor pretende, qual que é a sua proposta
para enfrentar esse problema da irregularidade das calçadas, que muitas são muito antigas, estão abandonadas, raiz de árvore arranca, né? Tem buracos, pessoas podem se machucar, inclusive pedindo até indenização para o município, que é um direito do cidadão de Poços de Caldas. E não tem um padrão para elas. Pessoas que têm problema de visão, né? Que usam muletas, cadeira de rodas, têm muitas dificuldades para além do centro de Poços de Caldas de poder caminhar tranquilamente pelas ruas da cidade. Qual que é a sua proposta em relação a isso? Perfeito, Daniel. Você trouxe até um diagnóstico hoje que nós temos enfrentado, né? Ou seja, infelizmente nós temos visto muitas calçadas dificultando demais, né? Principalmente daqueles que têm mobilidade reduzida. Hoje a minha mãe está numa cadeira de roda, eu sei como é complicado, como é difícil a pessoa perder ali a sua liberdade e não ter ali a condição de poder acessar uma rua, conseguir atravessar uma calçada, sabendo que não vai ter uma calçada rebaixada, e isso tem causado muito problema. Nós temos visto aqui na rua principal, a Rua Assis, que eles têm tentado, né, trazer uma solução, de modo que tenhamos aí essas guias rebaixadas, mas infelizmente, inclusive nesse período dessas reformas, já tivemos aí vários relatos de pessoas que se acidentaram, né? Por outro lado, também na questão das calçadas, a gente percebe que acessos a espaços públicos, que é de uma obrigação do município, muitas vezes também tem falhado. Então é um desafio que precisa ser enfrentado, precisa ser expandido não só para a área central. Aliás, nós não estamos conseguindo fazer o dever de casa nem na área central, né? O que dirá nos bairros, né? Então, precisamos avançar. Vejo com muita tranquilidade também havendo a necessidade, como você bem disse, muitas vezes em árvores que têm raízes que acabam que toma conta de toda a calçada, dificultando não só ali o cadeirante, mas também uma mãe que está ali com o seu carrinho de bebê, ou uma pessoa que está fazendo uma caminhada, ou um idoso que muitas vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, e isso acaba acidentando, a pessoa acaba se acidentando. Então, claro, é um projeto que tem que ter uma continuidade. Acredito sim que avançamos nos últimos anos, mas precisamos avançar mais nessa questão. Candidato, você tem alguma estratégia para propor para engajar a comunidade na identificação e resolução dos problemas das calçadas, garantindo que os cidadãos possam também contribuir para a melhoria dos passeios públicos? Porque às vezes a pessoa vai lá, acaba se acidentando, ela faz alguma reclamação, mas ela acaba ficando sem uma resposta. O senhor pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Olha, Aline, como eu disse, né, pessoas hoje têm se acidentado nas nossas calçadas públicas aqui do nosso município, né? E muitas delas, inclusive, não buscam nem o seu direito, né? Existe um direito previsto, muitas vezes, por uma pessoa que acaba se afastando do trabalho, ou seja, né? Isso é muito ruim para o nosso município, inclusive, por sermos um município que nós recebemos pessoas de fora, mas precisamos ter um cuidado para que, através, por que não, aí das escolas, a iniciativa privada, a gente consiga fazer um movimento maior e mais efetivo na solução desse problema. Ao ouvinte que ligou a Rádio Onda agora, estamos recebendo o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Marcelo Heitor, pelo partido PL. O candidato pode sortear agora outro tema para a gente prosseguir a entrevista. Foi sorteado gasto público com funcionários. Desculpa, Aline, pode seguir. Marcelo, dado que a Prefeitura de Poços de Caldas está próxima do limite de 95% do orçamento destinado a gastos fixos com o pessoal, como você pretende gerenciar o orçamento municipal para evitar possíveis penalidades e garantir a continuidade dos serviços essenciais? Bom, isso começa com uma boa gestão, né? Se nós estamos falando de recurso público, nós precisamos ter uma boa gestão para que a máquina pública ela funcione bem, que a população receba o atendimento com qualidade e, claro, né, o servidor não seja penalizado, né? Nós estamos falando aí de prestação de serviço, onde o servidor ele ingressou através de um concurso público, então ele tem ali, obviamente, as suas garantias por lei, e isso será mantido, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma melhor gestão desses recursos. Para que isso aconteça, pretendo e vou fazer inicialmente uma revisão dos contratos da prefeitura, né? Nós temos muitos contratos que eu acho que precisa ser revisto, que com certeza poderá trazer aí uma economia para os cofres públicos, e muitas vezes contratos
que a gente pode buscar a mesma prestação de serviço com um recurso, um investimento menor. Entre esses contratos que eu posso dizer aqui que nós iremos fazer uma revisão, não é sobre exatamente o tema, mas sobre a saúde, né? Hoje nós temos, o nosso município existe um contrato feito com a cidade de Salto Pirapora, e nós estamos falando de contratos na ordem de 75 milhões de reais, né? Então temos outros contratos na educação, o Ativamente, um contrato de 2,5 milhões, que conversando com os profissionais da educação, eles têm visto que não tem tido uma efetividade, ou seja, precisamos ter uma gestão melhor, precisamos integrar o sistema. A prefeitura, infelizmente, e muitos setores não tem essa integração de informação. Então, como que o gestor, como que o administrador vai tomar uma decisão correta se ele não tem esse banco de dados de informação? Então, nós precisamos ter uma gestão melhor, de modo que a gente consiga equilibrar as contas e, claro, o servidor público, inclusive, nós tivemos aí um novo concurso que, em breve, novos servidores irão ingressar aqui na nossa prefeitura, então precisamos ter aí, para que a gente não ultrapasse o limite prudencial, no qual hoje nosso município já está quase atingindo. Em relação aos gastos públicos, o senhor pretende criar alguma secretaria nova para a cidade? Daniel, nesse momento que nós estamos falando de recursos públicos, e diante da situação financeira, né, nós temos algumas informações através da Câmara Municipal, que hoje a prefeitura pode chegar no final do ano próximo a um déficit de 500 milhões de reais. Então nós estamos falando de uma coisa até o momento muito, muito preocupante, né? Então é importante a gente ter essa gestão, Daniel, pensando nessa economia e por que não digamos talvez diminuir uma secretaria, mas por que não algum secretário no primeiro momento até essas contas equilibrar, estar à frente de duas pastas, né? Então, exemplo, nós temos aí a controladoria do município, que pode estar caminhando junto com a administração. Então, outra secretaria, que nós temos secretaria e secretaria adjunta, enfim, né? Então, podemos avançar nisso. Sim. A Rádio Onda agradece a presença do candidato Marcelo Heitor, do PL, aqui nos estúdios da Rádio Onda, para esclarecer para a população e mostrar seus projetos, o que ele pensa sobre a cidade, né? Caso ele seja eleito. Candidato, o senhor pode fazer, você tem 1 minuto, né, para fazer as considerações finais. Bom, primeiro agradecer aqui a Onda Poços, a Aline, Daniel, Amanda, a todos que nos acompanharam aqui através das ondas da Onda Poços, dizer que coloquei o meu nome à disposição de Poços de Caldas para ser um prefeito que venha trazer inovações para a nossa cidade. Eu tenho dito que reconheço que muitas coisas têm acontecido de bom na nossa cidade nos últimos anos, mas precisamos corrigir, precisamos avançar, precisamos trazer prioridades para alguns temas. Então, como por exemplo, melhorias na segurança, na saúde, na mobilidade urbana, né, algo que não foi abordado aqui, mas temos vários projetos de interligações de bairros, trazendo um melhor trânsito para a nossa cidade, mas principalmente, né, chegando numa prefeitura com a experiência que eu obtive na minha vida pessoal, enquanto setor privado, e também na Câmara Municipal por 8 anos, e claro, né, cuidando da nossa cidade com muita responsabilidade e certamente colocando a nossa cidade num novo patamar de desenvolvimento. Muito bem, Marcelo Heitor, candidato a prefeito de Poços de Caldas pela coligação Poços para a Nossa Gente. A gente agradece pela entrevista. Bom, eu fico por aqui, Daniel. Eu volto amanhã para mais uma entrevista no Onda em Foco com vocês. Boa noite. Boa noite.